A gente segue aqui com mais informação. Lembra daquele caso da filha de Roberto Justus, que nós falamos aqui ontem? O deputado estadual Tomé Abduch protocolou, junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, uma notícia de fato exigindo providências contra ataques violentos dirigidos a uma criança de 5 anos, que é a filha do empresário Roberto Justus, que você está vendo aí na tela. O que motivou essa ação foi o motivo de que, após a publicação de uma foto de família com a filha de Justus, diversos usuários passaram a divulgar mensagens como: os bolcheviques estavam certos. Isso quem escreveu foi o Guilherme Rodrigues, um psicólogo. E aí o Marcos Dantas Loureiro, que é professor da UFRJ e ex-secretário do governo Lula, respondeu o seguinte: só guilhotina. A Aline Alves, que é uma psicanalista, escreveu: tem que MTR mesmo. MTR você sabe o que significa, eu não posso falar aqui, né? MTR, colocando 2 As ali, você entende. As frases evocam episódios históricos de execuções sumárias por motivação política, como os assassinatos da família Romanov na Rússia em 1918 e da família Bourbon na França após a Revolução de 1789, o que o documento sustenta, que essas mensagens configuram os crimes de incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso e ameaça, e também que o discurso extrapola o caso individual e configura ódio de classe, voltado contra todos os que prosperam pela livre iniciativa, que há interesse difuso também e coletivo envolvido, afetando empresários, suas famílias e os valores constitucionais da liberdade econômica e da dignidade da pessoa humana. E aí o Tomé Abduch, o deputado estadual de São Paulo, pede ao Ministério Público de São Paulo a instauração de uma investigação e a identificação de todos os ofensores, inclusive os ainda anônimos, a requisição de dados às plataformas digitais, no caso X, antigo Twitter, e Instagram, a avaliação de crimes e de eventuais infrações éticas ou disciplinares, como no caso do professor da UFRJ e também desse psicólogo, né, junto aos seus conselhos profissionais, e o encaminhamento ao Ministério Público competente identificada outra jurisdição, e o oferecimento de denúncia criminal contra todos os autores dos ataques. Bogo, começa essa rodada de comentários com você. Mais um capítulo aí dessa fala lamentável que aconteceu nas redes sociais, ou dessas falas lamentáveis contra uma criança de 5 anos, simplesmente por ela ter postado uma foto, né, a família ter postado uma foto dela segurando uma bolsa de 14 mil reais. Será que nós vamos ver a justiça sendo feita? Pois é, João, e aí eles acusam a direita, né, de discurso de ódio, de desinformação, de perseguição. Mas nós sabemos, né? Nós sabemos quem está por trás disso e o sentimento dessas pessoas a um ataque covarde, a um ataque, olha, criminoso contra uma criança. Como é que pode? Ontem nós comentamos aqui sobre a atuação de um professor de história de uma universidade federal e outras pessoas que caminharam nesse mesmo sentido. Eu queria dar aqui os meus parabéns ao deputado estadual Tomé Abduch eu estou lendo aqui a representação, a notícia de fato que ele fez ao Ministério Público, por sinal, muito bem escrita, apontando aqui o amparo legal, tá? E os detalhes aonde o Ministério Público com certeza deverá tomar alguma atitude, porque não podemos aceitar, é um absurdo um ataque desse, tá? Grande parte aí da esquerda, eles lutam não pelo bem do país, tá? Ou pelo bem da situação deles, pela melhora da situação deles. Eles não querem que os outros, as demais pessoas que tenham ali um espaço na sociedade, sabe, atacar de forma vil, de forma covarde uma criança dessa. Eu tenho certeza aqui que o Ministério Público adotará as providências necessárias nesse caso, e até porque eu vi o vídeo da família, né, do Justus, tratando desse assunto, onde ele já acionou o jurídico dele, e não só os advogados dele, mas também o Ministério Público irá adotar as providências necessárias. E vendo aqui o Tomé Abduch, o deputado, ele coloca na sua notícia de fato aqui todos os apontamentos criminais e legais aonde o Ministério Público tem que se amparar para tomar as atitudes. Nós não podemos aceitar um ataque tão covarde desse
a uma criança, tá? Mas isso está no coração daquela base, né, daquela militância de esquerda, esses ataques, essa opressão. Por isso que eles acusam, né, a direita, acusam o cidadão de bem de serem fascistas, genocidas, enfim, todas aquelas falas, aquelas narrativas que eles colocam, porque na verdade quem defende esse ódio mesmo é essa militância, né? Isso aqui está muito exposto e não adianta lá, o professor ele foi lá, não sei, é até difícil chamar de professor, né? É difícil, ele pediu desculpas, né? Um crime o que fez, é duro equiparar. Quando você, por exemplo, o professor, o Dr. Cláudio Cófano, que está aqui na minha frente. O professor deu aula para mim, faz tempo, hein, Cláudio? Quer dizer, o professor... Como o Pitoli fala, uns 35 quilos atrás. Uns 35 quilos atrás. Mas, enfim, é um professor que tem que ser honrado, tem que ser lembrado, dignificado. O professor Cláudio, que é um dos exemplos, né, que nós tivemos. E esse sim, que merece o respeito e ser chamado como professor. Um criminoso desse, um imbecil desse aqui, não merece ser chamado de professor. Agora, Bogo, porque nós não podemos igualar a essa classe tão combativa e guerreira do Brasil. Perdão, além do professor, a gente viu também aí a postagem de um psicólogo e de uma psicanalista. Como é que essas pessoas cuidam da saúde mental de outras pessoas fazendo esses ataques de ódio na internet contra crianças? Não tem explicação, não tem, sabe? Em qualquer outra ocasião a gente teria ali, olha, contra o Bolsonaro, contra o Borgo, contra o Cláudio, o Pitoli, o João, não, sabe, é inadmissível. Mas a gente tentaria buscar alguma explicação. Agora, contra uma criança, uma besteira dessa, mas isso mostra, João, isso fica claro o que está acontecendo no Brasil. Essa parte, esse segmento da população, eles não querem o bem deles ou o bem do Brasil. Eles não querem o bem do próximo. Sabe, quando o Lula resgata esse discurso nós contra eles, rico contra pobre, branco contra preto, não sei o que contra não sei o que, essa divisão para poder, né, dividir para poder governar, né, divide a população em vários segmentos, aí eles se colocam como os defensores das minorias, porque eles são os defensores daquilo que eles mesmos segmentaram. Né? Então essa divisão, o que mostra? Que existe um segmento da população que tem ódio das outras pessoas. E o que eles querem, na verdade, é que as outras pessoas não tenham espaço, não tenham um crescimento. Talvez porque a insignificância e a mediocridade dessas pessoas seja tão grande que, como eles não conseguem evoluir na vida, eles querem que o próximo, os outros, acabam diminuindo para se igualar à sua mediocridade. E essa talvez seja a raiva, o sentimento de ódio que nutre essas pessoas, tá, para atacar o próximo. Onde deixa muito claro que o ataque é uma criança. Uma criança. E veja, a filha do presidente Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, a Laurinha, também foi atacada lá atrás. E não deu a repercussão que nós vimos. Quando atacam, quando fazem uma cobrança, por exemplo, a Erika Hilton, a deputado ou deputada, porque contrata maquiador, porque usava inclusive uma bolsa lá, cara. Veja, o Roberto Justus, rico, empresário rico, bem sucedido, que teria dinheiro para comprar uma bolsa, eu vi um vídeo dele, ele falando, nós ganhamos essa bolsa. Mas ainda que tivesse comprado, é com dinheiro do trabalho dele, do suor dele. Ah, mas ele é rico, ele trabalhou, olha, eu não tenho, Eduardo Borgo, eu não tenho, mas nem de longe eu não tenho o dinheiro, a condição econômica que ele tem, nem por isso eu tenho raiva dele, pelo contrário. Eu quero que essas pessoas evoluam. Aliás, João, eu tenho um sentimento, eu quero que as pessoas que estão à minha volta, que todo mundo fique bem de vida. Eu prefiro estar num círculo de pessoas bem sucedidas, pessoas felizes, pessoas que evoluam, que produzem para o país, do que tentar nivelar todo mundo por baixo. E esse é o sentimento que tem que ter no Brasil de sucesso, de riqueza. Porque quando tem um empresário, esse empresário ele paga imposto. E é através dos impostos que nós temos, por exemplo, benefícios assistenciais. Não tem que levar uma imagem, porque é rico é ladrão, porque é rico está usurpando das suas funções, está sobrecarregando a população. Meu Deus do céu! Tomara que tenha mais empresários no país para gerar mais empregos. O que a gente vai construir? Uma realidade onde os empresários deixam o país? Emprego vai ser da onde? Do poder público. Então tem que parar de fomentar esse ódio entre classes. Agora, tudo isso criado pelo governo. Por isso que tem que ser um exemplo. Tem que pegar essas pessoas, esse
criminoso que fez essa fala contra uma criança, nós não podemos aceitar e tem que servir de exemplo. Uma penalidade exemplar, ele e as outras pessoas imbecis que foram nessa onda atacando uma criança. Isso é inadmissível, João. Pois é, Bogo. Cláudio, eu quero te ouvir também a respeito disso. Ontem nós conversamos aqui com o deputado estadual Douglas Gomes, do Rio de Janeiro, também acionou o MP do RJ a respeito disso, até porque esse professor é de uma Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora aqui em São Paulo, o deputado estadual Tomé Abduche também acionando o Ministério Público de São Paulo. O que será que a gente pode esperar? Olha, infelizmente eu tenho dúvidas, porque o Ministério Público, ele tem o Ministério Público Federal, sob a tutela hoje do Paulo Gonet, que está destroçado em termos de respeito à Constituição, envergonha muito. Eu tenho muitos amigos e profissionais que eu respeito demais, que são membros do Ministério Público Federal, e vários deles são extremamente combativos no exercício da sua função de defender a Constituição nos vários níveis. E todos nós assistimos hoje o Paulo Gonet rasgando isso daí. Ele não está nem aí com o devido processo legal. O Ministério Público não é para ser capacho de juiz. O Ministério Público não é um tapete que o juiz pisa em cima. O Ministério Público enfrenta a magistratura, porque a magistratura tem a visão dela de juiz. Eu sou advogado, eu enfrento a magistratura, porque a magistratura tem a visão dela de juiz. Eu tenho a minha função de advogado. E todos, milhares e milhares de advogados, meus colegas profissionais, temos a mesma função. Eu defendo o direito e os interesses do meu cliente. O Ministério Público tem como cliente a legalidade, o império da lei, a Constituição. Então eles defendem radicalmente isso daí. E muitas vezes a interpretação de um juiz não é igual à interpretação do Ministério Público naquele caso prático. Então o Ministério Público também enfrenta o juiz. O Ministério Público nunca foi tapete, capacho de juiz. Agora Paulo Gonet faz isso. Trabalha para um projeto de poder de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Envergonha o Ministério Público Federal. Agora vamos para o Ministério Público Estadual. O próprio Alexandre Moraes, em entrevistas no passado, apresentou 2022, 2023. Ele interferiu na indicação para os governadores dos estados para quem seria indicado para procurador-geral do Ministério Público Estadual em vários estados. Isso tem reportagens na mídia mostrando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, entrou em contato falando com governadores para indica tal pessoa. Eu já comentei que aqui no estado de São Paulo, pessoa muito próxima do governador Tarcísio falou comigo e falou que recebeu ligações do ministro Alexandre Moraes, conversa com o ministro Alexandre Moraes, indicando quem ele queria e dizendo que era melhor ter um procurador no Ministério Público Estadual alinhado com o STF do que ver o Estado perder inúmeras ações no STF. Governadores indicaram para procurador do Ministério Público no Estado, em vários estados, não sei se em todos, pessoas indicadas, apoiadas politicamente pelo ministro da Suprema Corte. Qual o defeito disso? Analisa desde a pandemia, por exemplo, como vários estados, o procurador do Ministério Público assumiu uma posição alinhada perfeitamente com o Supremo Tribunal Federal de opressão e perseguição a governadores e prefeitos que tentavam implantar e seguir o que a Lei Federal de Combate à Pandemia falava. Não pode impor as coisas sem base informacional, sem conteúdo científico. E hoje nós já sabemos escandalosamente que aquelas regras da máscara não tinham fundamento científico, que aquelas regras do distanciamento não tinham fundamento científico, de que nós temos uma quantidade de pessoas que morreram porque os tratamentos foram ineficazes, mesmo no protocolo formal oficial. Sabemos que produtos vendidos para a sociedade, como
o remédio de salvação da doença, não impediram a transmissão da doença, não impediram receber a doença. Pode falar, Borgo. Doutor Cláudio, olha o crime que fizeram com as crianças, proibindo as Até crianças de hoje frequentar as aulas, Até hoje destruiu uma geração. Até hoje estão impondo. Verdade, primeiro, impediram crianças de ir na escola. Por quantos meses? Ficou ano. Doutor Cláudio, eu tenho 2 filhos de 12 anos de idade. Eu vejo o estrago que fizeram. Por quê? Porque não teve um programa de adaptação. Essas crianças perderam, por exemplo, na série que eles estavam, progrediram de série sem ter a base da série anterior. Eu vejo meus filhos, 7ª série, por exemplo, sem ter a base, às vezes de tabuada, que a gente está tendo que ir em cima, explicando e ajudando. Então, quer dizer, é uma geração prejudicada de uma forma criminosa, que é o que o senhor disse, e a gente não podia fazer nada. Porque, infelizmente, uma das instituições que nós mais aprendemos a respeitar, a aplaudir, a apoiar, que é o Ministério Público, tornou-se mão pesada desse modelo de opressão contra a Constituição. Um modelo implantado pela nossa Suprema Corte, que assumiu um cargo, uma posição política contrária ao ex-presidente Bolsonaro. E não que o presidente Bolsonaro fosse a verdade, fosse o correto, fosse o intocável. Não, mete o pau no presidente Bolsonaro também, sem problema. Mas nós não podemos, num país que tem vergonha na cara de democracia, que uma Suprema Corte política assumiu uma posição política de combate ao ex-presidente e os ministérios públicos dos estados ajoelharam e seguiram a mesma diretriz. Há vários juízes nesse estado, no Brasil, que quando pediam alguma situação, o juiz deferia, fundamentava. Foram vários deles levados ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, por causa da posição do presidente do CNJ, que é sempre o ministro da STF, perseguindo juízes que não obedeciam ao STF. E o Ministério Público nos estados trabalhou muito para isso. Eu até, Borgo, procura aí só exatamente qual é o cargo do Saburro, que era membro do Ministério Público, procurador do Estado de São Paulo. Qual o cargo dele no governo federal? Ele apareceu recentemente em algumas reportagens, alguma coisinha aí que ele apareceu, porque ele está no cargo federal. Você consegue achar? Peraí, tô perguntando. O nosso procurador do Estado de São Paulo, Sarrubo, é competente, qualificado, com histórico profissional exemplar, como todos os membros do Ministério Público. Você não tem o que criticar. Secretário Nacional de Segurança Pública. Hoje ele é secretário nacional de Segurança Pública nesse projeto de fazer pena justa, nesse projeto de fazer a segurança pública, que a gente questiona por que nós temos tanta facilidade para os bandidos e tanta dificuldade para os policiais. Daqui a pouco o João vai trazer uma notícia aqui, a gente vai lembrar, a gente lembra do Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública. Só dando um spoiler aqui da próxima, do que vem de notícia daqui a pouco. O Sarrubo, ele era indicado, é uma pessoa que trabalhou com o ministro Alexandre de Moraes, quando o ministro Alexandre de Moraes era membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Que ele largou o Ministério Público de São Paulo para se tornar advogado, porque advogado pode enriquecer, promotor não pode enriquecer. Um advogado pode enriquecer. E o então ex-membro do Ministério Público de São Paulo, Alexandre de Moraes, virou advogado, atuou muitos anos e enriqueceu. Depois virou político, aí ficou poderoso. O colega dele, que foi procurador-geral do Estado de São Paulo, está lá no governo federal trabalhando alinhado com o Lewandowski, que também é de São Paulo, e com o Alexandre de Moraes. Isso aí são relações políticas. Ah, mas são ilícitas? Não são. Mas quando o cargo trabalha para um projeto político, isso não pode. E o Ministério Público, quando você fala, João, o que será que vai fazer em relação a essas denúncias, essas violências praticadas por esses esquerdistas? Por isso que eu tenho minhas dúvidas se o Ministério Público vai fazer. Porque o Ministério Público, inclusive o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público Militar, eles têm assumido posições de defesa de um projeto político. Eles perseguem conservadores e eles deixam tudo que o pessoal de esquerda quer fazer ser interpretado como liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de associação. E quando alguém que é conservador fala menos da metade daquilo, é discurso de ódio, é ato criminoso e deve ser processado.
Isso está escancarado nesse país. O triste é ver quando membros do Ministério Público, em todos os seus níveis, assinam procurações para isso. Vou dar um exemplo que eu acho uma vergonha, uma vergonha. Nós temos um processo judicial acontecendo contra a Rádio Jovem Pan de São Paulo. Eu não estou aqui na Ouro Verde para defender a Jovem Pan, mas eu estou aqui na Ouro Verde para defender o justo e o correto. O Ministério Público Ministério Público Federal no Estado de São Paulo meteu uma ação na Jovem Pan que está correndo para caçar a permissão de funcionamento da Jovem Pan. A Jovem Pan mudou totalmente o comportamento e a linha editorial dela. Para quê? Para não ser caçada. E isso, para mim, escancaradamente, é um ato de perseguição política. E sabe o que os membros do Ministério Público falaram naquele que foi um inquérito, que virou um processo, uma ação civil pública, para caçar a Jovem Pan de São Paulo? Eles falam que os programas da Jovem Pan de São Paulo, ao longo de vários anos, 2022, 2021, 2023, eles defendiam um discurso que atacava o governo, atacava a urna eletrônica, atacava a instituição da Suprema Corte, atacava isso, atacava aquilo. E a Jovem Pan era a única emissora que punha, de um lado, o Piperno sempre da esquerda, de um lado, a Amanda Clay sempre da esquerda, de um lado, os jornalistas que defendem escandalosamente a esquerda, e de outro lado, os jornalistas que defendem a direita. Então a Jovem Pan punha os dois lados falando na mesma tela, no mesmo programa. E aí foram para cima da Jovem Pan. Isso é um membro do Ministério Público fazendo isso, usando o Ministério Público num projeto político de opressão e censura e cala-boca das redes do Brasil. Qual a consequência disso? A maior parte delas calou a boca, gente. A maior parte delas está quieta, não fala sobre críticas ao governo federal. A maior parte delas não fala sobre os absurdos que acontecem nos processos que ocorrem hoje na esfera criminal no STF. Isso tudo é medo de ser caçado. Tudo isso daí, infelizmente, João Vitor, quando você pergunta, o Ministério Público vai fazer algo contra esses esquerdistas que fizeram essas manifestações? Olha, eu tenho dúvidas. Porque se fosse alguém de direita falando, uma vírgula, nossa, estava destruído. Mas de esquerda, professor de universidade onde ministros dão aula, professor de universidade carioca que trabalha para o governo do PT, eu truco e quero ver se vai ter promotor e procurador com autonomia para poder processar esse cidadão. Porque é uma vergonha. Doutor Cláudio, ontem, conversando com a minha esposa, teve uma criança, um adolescente, né, de 12 anos de idade, que a mãe me procurou dizendo que estava com ataques de epilepsia. E eu perguntei quando é que começaram esses ataques. Ela me disse em 2021. A pandemia. Eu perguntei, tomou a picadinha? Ela falou, sim, tomaram as 4. Ah lá. E quando é que começaram os ataques? Após. Coincidência, né? E isso são coisas que não querem que a gente fale por uma posição ideológica. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui o autor, na condição de vereador aqui no município de Bauru, do projeto que proibia a obrigatoriedade. Perfeito. Né, da obrigatoriedade. A obrigatoriedade. Quer dizer, você, já que não passou pela 4ª fase, que é a fase farmacológica de todos os testes, então é uma terapia, não é vacina, tá? Então, o pai não poderia ser obrigado. Essa lei foi aprovada. A lei é de minha autoria. Quem entrou com a ação para derrubar essa lei? Ministério Público. Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para derrubar a lei. E depois de um ano, né, demorou, mas acabaram derrubando, tornando essa lei inconstitucional. Mas até conversei com a minha esposa, acho que eu vou ter um espacinho lá no céu, ou para onde eu for, porque evitou que várias crianças, que várias pessoas tivessem possíveis prejuízos, vamos dizer assim, vai. E é o que eu sempre comento, gente, a área jurídica não é para pessoas que não estudam, é para a pessoa que estuda. A área jurídica não é para quem é ignorante, é para quem é estudioso de verdade. A área jurídica exige conhecimento, a jurídica exige muita habilidade em interpretar textos e fatos. Então, quando querem atacar uma situação dessa, eles não vão no mérito, eles falam assim, o município não pode fazer essa regra, porque essa regra só o governo federal pode. Aí eles pegam esse detalhe e transformam no discurso que quer. Então, no direito, é aquilo que eu sempre comento.
Se o João Vitor tem uma briga judicial com o Eduardo Borgo, e o João Vitor senta comigo, fala, doutor Cláudio, a situação é essa, o senhor pode fazer a defesa, minha defesa? Eu sento com o João Vitor, assumo a defesa dele, discuto um monte de coisas e faço toda a defesa dele, com maior dedicação. Mas, do mesmo jeito que eu faço o João Vitor, poderia ter acontecido de um dia antes o Eduardo Borgo chegar na minha sala e falar assim, doutor Cláudio, ô Borgo, é o seguinte, estou com um problema com o João Vitor, é isso aqui, e eu preciso que o senhor me contratar o senhor para advogar para mim. Eu também posso advogar para o Borgo, não posso advogar para os dois, mas entendam, o advogado defende um lado ou o outro lado. O advogado sabe fazer isso para os dois lados. O Ministério Público só sabe defender a lei. E a partir de um momento, nos últimos 5, 6 anos atrás, eles começaram a defender estratégias políticas pautadas pela nossa Suprema Corte.